Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma videoaula. Estamos aí já na metade de novembro. Quem imaginou, né, que a gente ia ficar esse ano inteiro dessa maneira, nessa pandemia. Mas vamos lá, segue o barco. Dando sequência ao nosso assunto, estamos falando sobre China, né? Durante todo esse mês de novembro. Em dezembro falaremos provavelmente de outra civilização, da Índia. E hoje eu separei a aula para a gente tratar um pouco sobre a Revolução Chinesa. Tá? A China é hoje o país mais populoso do mundo, não hoje, mas há muito tempo a China é o país mais populoso, embora não seja o maior em território. Tá? O país com maior território é a Rússia. E aí depois você vê Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Argentina, Austrália, países com um território grande, tá? Mas todos ali meio equivalentes. Tá? Já em população a diferença é absurda. Tá? Pra você ter uma ideia, mesmo tendo um território basicamente do mesmo tamanho que o Brasil, a China tem uma população 8, 9 vezes maior. Tá? Então, enquanto a China caminha aí a largos passos para 2 bilhões de habitantes, nós temos um pouquinho mais de 200 milhões. Tá? Então, a diferença populacional é absurda. Tá? Hoje também a diferença ela é econômica. Tá? Então, a China é um dos países mais economicamente poderosos do mundo, tá? Rivalizando com os Estados Unidos. Para muitas pessoas, a China já tem uma importância econômica maior que os Estados Unidos, para outras ainda não, mas eles estão ali num atrito. Para quem acompanha jornal, revistas, até de jornais, documentários, já vai ter percebido que a situação entre China e Estados Unidos ela anda meio instável, tá? Principalmente por causa dessa briga que os dois têm pelo protagonismo mundial, né, de influência, protagonismo econômico. Certo? Nos textos que eu coloquei antes para vocês, deu ali toda uma impressão de como é a China. A China é uma das primeiras civilizações da história, que vai surgir ali às margens, principalmente do Rio Amarelo, vão surgir as primeiras cidades, vai rivalizar ali esse início da humanidade, das primeiras cidades com a Mesopotâmia, com o Egito. Mas é uma região que está ainda separada do mundo ocidental, né? Pelo Everest. Então a informação ela é meio conflituosa, até hoje é meio confuso. Tá? Mas isso não é o que importa. A China se desenvolveu desde lá do seu início até o início do século passado, num sistema de governo monárquico. Tá? Então a China sempre foi governada por uma pessoa. Então você teve vários imperadores, certo? Você teve várias dinastias, períodos em que uma família dominava a China. Tá? Em outros períodos a China foi invadida por Gengis Khan, pelos mongóis e tudo mais. Então, mas o comando chinês, o governo chinês, ele sempre foi exercido por uma única pessoa, tá? Num sistema de político conhecido como monarquia. Tá? Os imperadores chineses eram considerados deuses. Tá? Então, a China sempre seguiu essa linha de governo. Tá? Sempre seguiu, desde lá dos primórdios até o século passado, a China sempre seguiu essa linha de conduta, em que o imperador é o todo-poderoso, confundindo até mesmo com uma reencarnação de um dos deuses, certo? Isso em toda a história. Tá? Então, a forma como isso foi conduzido teve variações, mas quase sempre nessa mesma linha de pensamento político. No século passado isso começa a mudar. Tá? O pessoalzinho do 8º ano isso vai ficar mais simples, mas o pessoal do 6º ano também é fácil de entender. Nós estamos no século XXI, o século passado foi o século XX. No anterior, que é o século XIX, os países europeus, que eram os mais poderosos do mundo,
mais, eles acharam, eles decidiram tomar posse de regiões do planeta para abastecê-los de matéria-prima. Eles tinham acabado de inventar as indústrias, precisavam de matéria-prima para essas indústrias funcionarem. Você só produz algo, você precisa de matéria-prima, tá? Couro, madeira, metais preciosos, ferro, tudo para ser construído. Para você fazer uma camiseta, você precisa de algodão, você precisa de matéria-prima, tá? Os países europeus não primam por recursos naturais. A Europa é um continente pequeno, de um clima basicamente igual de ponta a ponta, então a quantidade de matéria-prima que a Europa produz é muito pouca. Eles constroem as indústrias e decidem buscar essa matéria-prima fora, invadindo, tomando os lugares para eles, tá? Fizeram isso na África. Esse período se chama imperialismo, neocolonialismo. Fizeram isso na África, tomaram posse da África, dividiram entre eles, destruíram o continente africano. Decidiram fazer isso também na Ásia. Várias áreas da Ásia foram invadidas, principalmente por franceses e ingleses, e entre elas a China, que é o que importa aqui pra gente, tá? Então boas porções da China passaram a ser dominadas ou a sofrer uma influência muito forte de ingleses e franceses, tá? Principalmente desses dois, o que vai trazer um descontentamento popular muito grande, tá? Então a China inicia no século passado, lá perto dos anos 1910, 1911, a China vai passar por uma primeira revolução popular contra o governo monárquico, tá? Então pela primeira vez, para valer, o povo vai se voltar contra o imperador, tá? Vai ocupar as ruas, lutar contra o exército imperial, tomar o poder e criar uma China republicana. Pela primeira vez na história, a China vai se tornar uma república, tá? Uma civilização, um país poderosíssimo que sempre foi império, vai se tornar república, tá? Mas uma república ainda meio confusa, tá? Você vai ter tentativas de separação. Partes da China não querem fazer parte da China, querem se dividir, formar países independentes. Outras partes querem seguir uma linha política, outras querem outra, e por aí vai, tá? Então a China, mesmo após se tornar uma república, ela continua conturbada. Um país com uma população gigantesca, que vive quase que totalmente da produção agrária, tá? As pessoas vivem numa condição de pobreza muito grande, lutam pela república e de repente não vem nenhuma grande vantagem, tá? Não surge nada que realmente faça valer a pena essa revolução, certo? Então você vai começar a ter conflitos dentro da China, de várias linhas políticas e até mesmo de separação da China, se dividir em vários pequenos países, tá? Vão surgir forças que vão impedir que isso aconteça, vão fazer com que a China continue sendo a China, sem dividir, sem nenhuma parte escapar. E você vai começar a ter conflitos ideológicos, tá? Conflitos nacionalistas de uma parte que a China acima de tudo. Você vai ter conflitos de áreas que acreditam que a China deve se tornar mais capitalista, abrir o mercado, tudo mais. E você vai ter uma ala que começa muito pequenininha, mas que vai ganhar muita força, comunista, tá? Que por influência da União Soviética, vizinha ali, vai buscar o comunismo, transformar a China em comunista. A União Soviética passou pela Revolução Comunista em 1917, deixou de ser capitalista e se tornou comunista. E essa ideia começa a se espalhar pelo território chinês também, tá? E aí você vai começar a ter uma luta entre capitalistas e comunistas dentro da China, quase uma guerra civil, tá? Os comunistas vão fugir, num episódio chamado de A Longa Marcha, e por aí vai. Os comunistas estavam à beira de ser derrotados e tudo mais, quando o Japão invade a China, tá? Então enquanto a China está ali brigando, chinês contra chinês, enfraquecidos, né?
disputando entre eles o governo, os japoneses se aproveitam, invadem a China e tomam uma parte da China, uma região chamada Manchúria, para eles. E aí as forças chinesas decidem dar uma trégua, se unirem para lutar e expulsar os japoneses. Isso é o que é feito. Os chineses se unem e vão ter uma guerra chamada sino-japonesa, tá? Seria a segunda, né? Não seria a primeira vez na história que chineses e japoneses lutam. Até hoje existe uma rivalidade muito grande entre esses países. Uma guerra que vai se arrastar por 8 anos, até que os chineses conseguem expulsar os japoneses e retomam todo o seu território. Só que nesse período de 8 anos, a força nacionalista, capitalista, ela vai ter ela vai perder força, ela vai ter um enfraquecimento na mesma proporção em que os ideais comunistas, que os simpatizantes comunistas vão ter um crescimento. Tá? Então, ao final da guerra, o jogo se inverteu. Os comunistas que estavam perto de serem derrotados, muito próximos da derrota antes da guerra contra o Japão, ao final dessa guerra tinham se tornado a maioria e tomaram o controle da China. Tá? Em 1949, em janeiro de 1949, vai fazer aí um pouco mais de 70 anos, 71 anos, a China, através das mãos de Mao Tse-tung, se tornou comunista, tá? Se aliou ao bloco comunista. Então as propriedades deixaram de ser particulares, houve uma série de mudanças. A galera do 8º ano já sabe o que é, do 6º paciência, que a gente vai chegar lá, tá? Mas só para vocês entenderem, existe uma divisão no mundo entre comunistas e capitalistas, tá? O Brasil é capitalista, Estados Unidos, França, Inglaterra. Hoje você tem uma quantidade muito pequena de países comunistas, a Coreia do Norte, uma parte do Vietnã, você tem a China, você tem Cuba, você tem poucos países comunistas. Mas durante um período da história, o mundo foi dividido quase que igualitariamente entre capitalistas e comunistas. E a China, poderosa, com uma população enorme, um território grande, uma capacidade enorme de produção, vai se tornar comunista. Tá? Então, vou pôr aqui junto com a videoaula vários textos para vocês seguirem direitinho como é que isso aconteceu. Mas o importante dessa história toda é entender o seguinte: hoje, esse país que rivaliza com os Estados Unidos pela hegemonia econômica do planeta, é capitalista ou é comunista? Nenhum dos dois. Oficialmente, a China, a República Popular da China, é um país comunista, tá? Mas há muitas décadas a China deixa de seguir o manual comunista e vai criar uma linha de funcionamento político e econômico híbrida, tá? Embora seja um país politicamente comunista, que segue linhas de conduta de sociedade comunista, ele vai ter diversas ações extremamente capitalistas. Tá? Então, dentro da China foi construído um sistema econômico híbrido, que se escolheu chamar ainda de comunismo, embora não seja necessariamente exatamente isso, tá certo? Então hoje a economia chinesa é uma economia que pende muito mais ao capitalismo, à produção, em larga escala, tudo que o capitalismo prima, ao lucro, mesmo dentro de um sistema considerado comunista. É confuso, mas é confuso mesmo, tá? Se vocês me entenderem como é que é a China hoje, bem-vindo ao clube. Pouquíssima gente vai entender. E muita gente que diz que entende, não entende não, fala da boca para fora. Tá? Então você tem um país que tem um rótulo de comunista, um sistema social comunista, que ainda utiliza de regras, de condutas, de valores comunistas, mas que no meio de produção e na sua atuação econômica é claramente capitalista. Tá? Se você visa o lucro da forma como os chineses o fazem, você tem uma tendência muito mais capitalista do que comunista. Tá certo? Então é mais para vocês entenderem.
Tá? Então a China ela é comunista há em torno de 71 anos. Antes disso passou por um período ali de transição de 40 anos, 30 anos. E antes disso sempre foi uma monarquia imperial das mais fechadas, tá? Em que a figura do imperador era taxada, era conhecida como sagrada. Então, esse é mais ou menos o andar político da China nos últimos anos, que conduziu a China ao posto que ela está. Muito porque a China hoje é a maior produtora mundial de qualquer coisa. Tá? Então, quase tudo que a gente consome é impossível na sua casa não ter nada que é feito na China. Tá? Por quê? Porque lá o custo de produção é muito barato, as pessoas ganham muito pouco. Embora a China seja um país o segundo ou até mesmo mais rico do mundo, a população chinesa vive numa condição de pobreza total. Muita gente acusa até de um regime de semi-escravidão, de tão pouco que as pessoas recebem. Tá? Então produzir na China é muito barato. Então várias empresas mundiais, várias mesmo, tá? Não vou falar todas que seria assim da boca para fora, mas várias das grandes potências industriais do planeta, suas fábricas são na China. Tá? Então, onde eles gastam pouquíssimo com mão de obra, tá? E trazem os produtos e vendem por valores absurdos. Tá certo? Uma lógica que muita gente queria que fosse implantada no Brasil, para que o Brasil se tornasse um país rico, você achatava os direitos trabalhistas e tudo mais. Você baixaria o custo da mão de obra, do trabalho, dando mais lucro para as empresas. Só que aí quem se ferra nessa história é a população. Tá? É o que acontece na China. A China é riquíssima, é poderosíssima, mas o povo chinês vive em condições, às vezes, muito piores do que a gente. Tá certo? Então, leiam os textos aí e fica para refletir. Tá? Será que vale a pena viver num país tão rico e poderoso, mas com uma população tão pobre e submissa à força? Às vezes isso a gente tem que refletir um pouquinho. Beleza? Então, boa semana a todos. Qualquer dúvida, eu estou disponível no Mural, onde quer que vocês quiserem. Boa semana.